Há 2 anos que eu estou lutando aí contra uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que acabou com os hospitais psiquiátricos de custódia. O nosso advogado, o querido Dr. Luiz Panelli, acaba de entrar, está ali agora como advogado fazendo a sustentação oral. O Panelli? Panelli, tá lá, todo barbudo. Olha lá. Galera, ó, galera que assina a Valete, saiba que um dos Esse é o escritores da Vanelli... professor Panelli, também da academia. Professor da academia, da academia. Senhor relator, ministro Meu Fachin, Deus. excelentíssimos ministros, excelentíssima ministra, senhor procurador da República. A princípio, eu acho que todos concordam que a questão do tratamento psiquiátrico a pessoas que cometeram algum tipo de delito, ela ainda deixa muito a desejar e tem muito a evoluir, né? Nós não esquecemos e não vamos esquecer do caso do Damião Ximenes, aí, que causou uma condenação do Brasil na Corte Interamericana, porque, de fato, aí houve uma série de violações a direitos humanos básicos. E eu não tenho dúvidas que há muitos outros casos parecidos com o caso do Damião Ximenes. Então, o tema precisa, sim, ser discutido pela sociedade brasileira. Ora, dito isso, por que estamos aqui hoje, então, defendendo a inconstitucionalidade da referida resolução? Tá? Bom, primeiro ponto. Todo avanço, todo progresso, mesmo quando necessário, ele precisa ser feito dentro das balizas constitucionais. Tá? Um avanço, um progresso feito em desatenção às normas constitucionais, na verdade, não é um avanço, é um retrocesso. Segundo ponto, nós acreditamos que a resolução, da forma como ela está, ela representa um grande retrocesso, inclusive no cuidado dessas pessoas que hoje estão nos hospitais de custódia. Ela representa, inclusive, um retrocesso em termos de direitos sociais, o que não é admissível, né? Bom, então comecemos pela inconstitucionalidade, né? Eu não tenho dúvidas de que a mera leitura da resolução já deixa claro que ela trata de institutos de direito penal. Abaixa só um pouquinho, só uma ela coisa. trata, por exemplo... O que ele está explicando? Porque a galera leiga às vezes não vai entender. Sim, vamos lá. Então, já faz aí cerca de 2 anos que eu estou nessa luta aí para a gente manter os hospitais psiquiátricos de custódia. O que é um hospital psiquiátrico de custódia? É para onde vai gente como aquele maluco que tentou matar a Amanda, né? Inclusive, a gente teve notícia agora, recentemente, de que já está correndo um incidente de insanidade, acho que é o nome, com o sujeito da Amanda que está preso preventivamente. Então, quando um criminoso que é inimputável, porque ele tem um problema de saúde mental muito grave, e ele comete um crime grave, ele vai para o hospital de custódia. Então a gente tem vários casos aí, o Maníaco do Parque, Chico Picadinho. Eu costumo citar o caso do canibal do Distrito Federal, que é um sujeito que matou a namorada e depois comeu o coração dela. Esse é o tipo de gente que está preso em hospital psiquiátrico de custódia. O cara é maluco, ele comete um crime, ele não pode ficar preso no presídio comum porque ele precisa receber tratamento, ele precisa ser isolado porque ele próprio não tem consciência do crime que ele cometeu. Ele chega, assume todos os crimes e tal, não tenta fugir nem nada. Ele comete o crime, de fato, um problema grave de saúde mental. O que o Conselho Nacional de Justiça fez? Ele soltou uma resolução basicamente mandando fechar todos os hospitais psiquiátricos de custódia e mandando 4.000 pessoas dos criminosos mais perigosos do país para o atendimento ambulatorial no SUS. Ou seja, mandar ser tratado como uma pessoa como qualquer outra. Ele ficaria na rua, normal? Na rua, numa fila, no tratamento ambulatorial. Onde ele dormiria, só pra entender? Então, não tem isso. O cara só mandou fechar e falou, vai pro SUS comum, tratamento ambulatorial. Não disse pra onde vai. Não teria acompanhamento, tornozeleira. Ele basicamente, ilegalmente, acaba com o Instituto do Código Penal, que é medida de segurança, que é quando você interna um sujeito que não tem condições, capacidade mental de conviver em sociedade, precisa de tratamento intensivo. E o CNJ mandou fechar sem consultar o Congresso Nacional, os governadores, os secretários de Segurança Pública. Para você ter uma ideia, ó, tá aí a Associação Brasileira de Psiquiatria nos apoiando, tá o Conselho Regional de Medicina aqui do Estado de São Paulo nos apoiando, tá a Associação das Mães de Esquizofrênicos nos apoiando, porque ele sabe que se esse filho que tá preso voltar para casa, vai matar a mãe. Ou se ele for pra rua, ou ele vai matar alguém ou vai ser morto. Então eu tentei primeiro, por um projeto de decreto legislativo, sustar essa resolução no Congresso Nacional. A gente aprovou na Comissão de Constituição e Justiça, no plenário o Arthur Lira arregou, ficou com medo de peitar o CNJ. A gente falou então, bom, vamos pro Supremo. Ingressamos agora com essa ação, agora não, no ano passado, só agora que chegou o julgamento, depois a gente fazer muita pressão, e agora a gente está na fase de sustentação oral, que é uma das fases já finais, né, do julgamento. Hoje
todas as pessoas que propuseram a ação, os amicicuri, que é aqueles que têm uma pertinência temática com o tema, associações, sociedade civil, vão se manifestar sobre o assunto para ir para o julgamento final. Eu, no ano passado, inclusive gravei vídeo sobre isso, com assim, praticamente metade do Supremo. Boa parte dos ministros sinalizaram votar junto com a gente, acharam um absurdo, de fato, soltar esse pessoal na rua. O Fachin, que é o relator, já deixou muito claro que ele é a favor do fechamento dos hospitais. Então é um desafio a gente vencer, o ideal é a gente vencer o voto do Fachin. Não sei qual ministro vai apresentar algum voto divergente, mas o que eu acredito que vai acontecer pelas reuniões que eu tive no Supremo é que algum ministro vai abrir uma divergência com o Fachin, e agora o Panelli está argumentando, por que isso é ilegal, por que não passou pelo Congresso Nacional, quais são os efeitos práticos na sociedade. É isso que tá em julgamento, e agora nós temos um advogado aí do Movimento Brasil Livre em frente a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Como você acha que tá a votação disso? Como é que tá o score ali no STF? Cara, eu diria que a gente deve ter, se eu fosse apostar, uma vitória apertada, um 6-5. E quem seriam os 6, na sua visão? Olha, eu acho que o Cássio Nunes, acho que o Gilmar Mendes, acho que o André Mendonça, surpreendentemente, o Flávio Dino, que deu um despacho proibindo o fechamento em alguns estados do Hospital Psiquiátrico de Custódia, Zanin e Alexandre de Moraes. Nossa, que time. Basicamente os ministros do Lula e do Bolsonaro, de última geração, juntos. Né? Exato. E aí quem deve ir junto com o Fachin pelo fechamento dos hospitais, a Carmen Lúcia, né, o próprio Fachin, ia falar Rosa Weber já foi. Fux, cara. Que mais? Tô esquecendo o nome dos ministros. Meu Deus. Tô esquecendo também. Tá faltando 2 aí. Já foi o André Mendonça, já foi o Zanin, já foi o Cássio, já foi o... Toffoli. Toffoli. E... O Toffoli, eu achei que o Toffoli ia com o Gilmar nessa. Toffoli e Carmen Lúcia. E é argumentação meramente ideológica? Porque existe aquela campanha na esquerda... De que é luta antimanicomial, de que não pode ter internação, nem pra quem comete crime, nem pra quem não comete crime. Eles são contra hospitais psiquiátricos, né? E eles acham que o criminoso... O que seria feito com esse criminoso, então? Ele vai pro atendimento ambulatorial, pra ser ressocializado. Ele precisa conviver em sociedade pra ele voltar a poder conviver em sociedade. É insano, porque é gente que não tem condição de conviver em sociedade. Não tem ressocialização dessa galera. Essa galera tem que ficar recebendo tratamento do resto da vida. Aquele cara que quer matar a Amanda. Não tem o que dizer. Ele ouve vozes na cabeça dele e ele decidiu que ele vai estripar a Amanda. E ele fica andando pelas ruas procurando a Amanda. Esses caras, assim, o STF, assim, não só o STF, a esquerda brasileira era uma gigantesca insanidade, cara. É um troço tão insano que eu não sei o que te dizer. Vamos ver mais um pouquinho do Panelli. Terão atos que estão tipificados como crime contra a vida, como crime contra a dignidade sexual, inclusive dignidade sexual de pessoas vulneráveis, enfim, são atos graves. Eu não digo que elas cometeram crimes, porque para cometer crime você precisa ter um requisito da culpabilidade. Nós sabemos que elas não têm isso. Porém, são atos muito graves e que merecem uma especial atenção da sociedade. O Panelli está falando, então, né? Eu devo quem vai ser também, solto? Tem estuprador, tem assassino. Ela extrapola o âmbito da regulamentação do Poder Judiciário e ela acaba mexendo diretamente com políticas públicas que são típicas do Poder Executivo, principalmente do Poder Executivo dos Estados. Os Estados, né, que controlam boa parte aí do aparato de segurança e do aparato de saúde. O CNJ, que foi uma feliz inovação trazida pela Emenda 45, deve se ater, obviamente, às questões do âmbito do Poder Judiciário, em todos os níveis federativos. Mas ele não pode, sob pretexto de regulamentar a atividade do Poder Judiciário, se miscuir em políticas públicas que são típicas do Poder Executivo e ainda mais do Poder Executivo dos Estados. A implementação dessa resolução na forma como ela está gerará aí um problema sério de segurança e saúde que os governadores dos estados, sempre às voltas aí com a escassez orçamentária, que é um problema crônico do Brasil, não terão como resolver. De forma que eu acho que seria bastante perigoso, além de agressivo, a questão federativa, tá? A implementação dessa resolução como ela está.
Concluindo, senhor presidente, eu quero ressaltar isso. Ninguém é contra a revisão da questão dos manicômios judiciários. O Brasil tem muito a avançar nessa área. Esses avanços têm que ser feitos, esse progresso tem que ser feito. Mas eu sempre lembro Só uma pausa. do bonito lema da nossa... Ele tem que falar nos jargões dos caras, né? Sim, quando ele fala desse lógico. progresso tem que ser feito, ele tá acenando pra um Barroso da vida. Sim. Né? Ele acena pro argumento de que há um progresso a ser conduzido pelo STF. São os novos tempos, né, de STF superpoderoso que te obrigam a se adaptar até ao vocabulário deles, né? O que o Panelli está fazendo é o seguinte, assim, exemplificando com um caso pessoal meu, quando eu prestei o Enem pela primeira vez no segundo ano do ensino médio para treinar, eu escrevi na redação aquilo que eu acreditava ideologicamente. Eu tirei 400 na redação do Enem. No outro ano eu falei, foda-se, vou esquerdizar. Tirei 850. É isso que o Panelli tá fazendo. Ele tá falando a linguagem dos ministros do Supremo para tentar, ó, de fato, vocês têm que trazer avanços, né, para civilizatórios para os hospitais de custódia, nós não negamos isso, mas o que está havendo aqui é um retrocesso social. Ele já pega no deles daqui e fala, o quê? A gente tá promovendo retrocesso social? Não pode. Não, ele tá fazendo isso. E lembrando que essa agenda antimanicomial é uma das agendas mais malucas e alternativas da esquerda que ficou mainstream. A coisa mais louca, lembra daquele filme, é um filme com o Rodrigo Santoro, que é passado no manicômio. Esse filme, ele foi um filme muito utilizado pela lance da luta antimanicomial, para mostrar um garoto que usava droga, aí ele foi tratado como louco, aí ele viveu uma tortura gigante. Ou seja, eles pegaram um caso anedótico e usaram isso para tratar um problema que existe assim desde que o homem é homem, né? O problema de uma pessoa com um problema mental que ao mesmo tempo usa violência contra os outros é um problema antiquíssimo. Sim. E eles estão... Não, veja só, e se for um menino que tava com baseado e, porra, ele não é um esquizofrênico, meu Deus! Isso, Não, cara. e mais do que isso, há uma tentativa, mesmo para quem não cometeu crime, quem tem problemas graves, né, de saúde mental, os governos ao longo dos últimos anos vêm sufocando os hospitais psiquiátricos, tirando do rol do SUS aquilo que é financiado pelo governo. Então, os hospitais psiquiátricos hoje que atendem SUS têm que muitas vezes pagar com lucro de atendimento de convênio privado, tirar do próprio bolso para poder pagar os tratamentos psiquiátricos. E o que é essa política de acabar com o leito de hospital psiquiátrico, de acabar com o hospital psiquiátrico e jogar tudo para CAPS, gerou aumento de ansiedade, aumento de depressão, aumento de suicídio, assim... Todos os indicadores de saúde mental pioraram desde que a gente adotou uma política de achar que todo hospital psiquiátrico é Barbacena e tá todo mundo sendo tratado como louco torturado. Quando na realidade a gente tem o Bairral, que é o maior hospital psiquiátrico da América Latina, em Itapira, que inclusive eu descobri de onde veio o pirado, de Itapira, do Hospital do Bairral, que é assim, é um resort. É, mano, churrasqueira, quadra, piscina, é um local de fato pro sujeito, não é o que cometeu o crime, mas que tem um problema de saúde grave, ficar internado e se reabilitar. Porque uma analogia que eles fazem, tipo, mas não pode internar, não pode privar o cara da sua liberdade. Pensa um cara que tá tendo um ataque cardíaco. O médico vai deixar ele sair do hospital? Não. Não, ele tá com problema grave lá. Tem inclusive dever dele manter Sim. o cara lá pra ele ser tratado. A mesma coisa com o problema de saúde mental grave. Só que eles falam, não pode internar em hipótese nenhuma, é tudo CAPS, e tá o desastre que a gente tá vendo hoje. Esse cara aí é quem? Esse eu acho que é um dos advogados também, porque assim, são 4 ações que estão sendo julgadas junto e as 4 ações têm como objetivo manter os hospitais de custódia. Ah, legal. Então tem 4 advogados fazendo sustentação oral. Mais justa e igualitária com a qual todos nós queremos. De início, Volta pra gente ver a finalização do Panelli. Vamos ver. Já teve até outro depois do Panelli, foi isso? O Conselho Nacional de Justiça. É impossível interpretarmos de maneira harmônica os artigos. Nós temos hoje uma enorme carência de leitos psiquiátricos no Brasil, tá? Esses hospitais psiquiátricos comuns que não têm condições sequer de atender os pacientes que lá estão regularmente, não vão ter a menor condição de atender pacientes que estão em surto e que representam perigo para si mesmos, para os outros pacientes,
para a equipe médica, enfim, para toda a sociedade. Cumpre lembrar que as pessoas que estão nesses hospitais de custódia, não todas, é claro, mas muitas delas cometeram atos que estão tipificados como crime contra a vida, como crime contra a dignidade sexual, inclusive dignidade sexual de pessoas vulneráveis, enfim, são atos graves. Eu não digo que elas cometeram crimes, porque para cometer crime você precisa ter um requisito da culpabilidade. Nós sabemos que elas não têm isso. Porém, são atos muito graves aí, e que merecem uma especial atenção da sociedade. Eu devo notar também, excelências, que a resolução do CNJ, ela extrapola o âmbito da regulamentação do Poder Judiciário e ela acaba mexendo diretamente com políticas públicas que são típicas do Poder Executivo, principalmente do Poder Executivo dos Estados. Os estados, né, que controlam boa parte aí do aparato de segurança e do aparato de saúde. Já foi passado, Rio. O CNJ, que foi uma feliz inovação trazida pela Emenda 45, era o final isso? deve se ater, obviamente, às questões do âmbito do Poder Judiciário, em todos os níveis federativos. Mas ele não pode, sob pretexto de regulamentar a atividade do Poder Judiciário, se miscuir em políticas públicas que são típicas do Poder Executivo e ainda mais do Poder Executivo dos Estados. A implementação dessa resolução na forma como ela está gerará aí um problema sério de segurança e saúde que os governadores dos estados, sempre às voltas aí com a escassez orçamentária, que é um problema crônico do Brasil, não terão como resolver. De forma que eu acho que seria bastante perigoso, além de agressivo, a questão federativa, tá? A implementação dessa resolução como ela está. Concluindo, senhor presidente, eu quero ressaltar isso. Ninguém é contra a revisão da questão dos manicômios judiciários. O Brasil tem muito a avançar nessa área. Esses avanços têm que ser feitos, esse progresso tem que ser feito. Mas eu sempre lembro do bonito lema da nossa bandeira nacional, né, que ele fala ordem e progresso. Até para fazer progresso, é preciso observar a ordem. No caso, a ordem da Constituição Federal. Nós não podemos achar que o processo legislativo é simplesmente uma mera firula que pode ser dispensada só porque o CNJ é um órgão que tem aí capacidade de agir de maneira mais ágil. O processo legislativo é o processo que está dado na Constituição Federal e que permite aí um amplo debate social. E é um debate que, respeitosamente, eu acho que não houve no momento de editar essa resolução. Tanto assim, senhor presidente, que nós temos o apoio de dezenas de entidades de saúde mental e de psiquiatras que são fortemente contra essa resolução e que manifestaram aí apoio tanto às nossas ações quanto às outras ações que foram ajuizadas nesse sentido. Ou seja, não houve um amplo debate social. Por todos esses motivos, senhor presidente, mas principalmente pela agressão à regra da legalidade, que no campo do direito penal deve ser observada de maneira muito estrita, eu acredito que a resolução é, sim, inconstitucional. Não estou defendendo o sistema tal como ele existe hoje. Eu sei que o sistema carece de alguma reforma, mas não vai ser uma reforma por um meio inconstitucional que vai sanar aí os graves problemas que nós temos. O Supremo Tribunal Federal tem todas as condições e tem todo o poder de decretar um estado de coisa inconstitucional e de forçar com que o Poder Executivo e o Poder Legislativo ajam para sanar esse estado de coisas inconstitucionais. Mas essa ação deve ser feita conforme a Constituição, nas balizas da Constituição. E o CNJ, eu creio, não observou essas balizas ao editar aí o ato ora impugnado. Era isso que eu tinha a dizer, presidente. Eu tentei ser breve, eu peço desculpa se eu não consegui, mas, enfim, é isso. Agradeço muito a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigado, doutor. É isso. E sabe o que me vinha à cabeça agora? Nós, com um partido político, teremos o poder de ingressar com ADIs, ADPFs e de ter um protagonismo de defesa da legalidade no Supremo Tribunal Federal muito grande, porque hoje, assim, foi uma dificuldade imensa mobilizar o partido para ele ingressar com essa ADPF em relação a essa resolução, pelo medo de peitar CNJ e por aí vai. E a gente, assim, qualquer resolução, lei, decreto do presidente da República, que a gente vê que é inconstitucional, que é ilegal, a gente tem o poder automaticamente com um deputado eleito. Se a gente eleger um deputado, será que a gente elege um deputado? Se a gente eleger um deputado, o partido já consegue ingressar com a DPF, com a ADI, com a DO. Interessante isso. Isso quer dizer que já a partir de março de 2026 é possível fazer isso? Só se a gente conseguir fazer um. Não sei. Em março de 2026. Com algum deputado filiado. Eu posso, por exemplo, sei lá, tentar convencer se a gente conseguir trazer alguém. Se o deputado Caveira, por exemplo, tá no MBL. O delegado Caveira, por exemplo, se pinta uma janela em 26 e eu falo, Caveira, você sabe que eu falei muito de você nas lives, quero fazer campanha pra você. O Caveira conseguiria, com base nisso, nos ajudar... Perfeitamente. Caveira, Fufuca. Fufuca. Mano, filiou Fufuca na missão. Pronto. O Nelson Barbudo. Nelson Barbudo, filiou Nelson Barbudo. Tá, acho que temos algo, galera. Acho que temos algo.
Então aí já nas eleições presidenciais de 2026, a gente vai ficar enchendo os culhões do PSOL e algumas maluquices que venham ali. É, exato, perfeitamente. Interessante. A Secretaria-Geral da Missão, a vice-presidência de Rafael Rizzo, ela agradece aí essa interessante possibilidade. Eu estou feliz, assim, tô animado agora. Sim, sim. Inclusive, tô curioso pra saber, acho que a gente nunca pensou nisso, né? Quem será o diretor jurídico da missão? Bom ponto. Bom ponto. É verdade, né? É verdade. Porque vai ser uma pessoa meio famosa, porque vai ficar vivendo no STF, né, cara? Isso vai ser bem legal. Bem legal, bem legal. Hoje, deixa eu contar um negócio, só contar Eu já tive 2 reuniões hoje de pessoas bem interessantes, assim, da sociedade civil, querendo se juntar à missão. Tá? Não sei o que está acontecendo, né? Mas parece que o clima é bem positivo, viu? A última que eu fiz agora no almoço, bem legal. Bem legal, bem legal. Senhor deputado, tô me sentindo, assim, muito lisonjeado com... Inclusive você veio nos visitar também, não sei se é porque nosso grupo teve um grande desempenho eleitoral. Eu vim sondar aqui, ver se dá pra coligar em algum lugar aí. Sim, não. Saiba que a missão tá aberta. Inclusive o senhor Guilherme Casa Noturna também, ele tá, vamos dizer, nessa mesma luta nossa ali. Não é, senhor Guilherme? Secretário da Missão no Paraná. Secretário da Missão no Pará? Você sabia? Guilherme Casa Noturna? Olha só. Não, tamo nessa. Vai depender assim, do que o partido vai me oferecer, assim, se tem alguma secretaria em alguma cidade, né, se tem uns cargos comissionados. A gente tem um departamento. Eu não sei de qual que é a memes. interlocução do partido com o Arthur Lira pra liberar umas emendas de orçamento secreto também. A gente tem que ver, fazer essa negociação aí pra ver se eu ingresso ou não. Me parece um... Hã? Eu Foi. vou falar que certamente a gente oferece mais que alguns outros partidos por aí, viu? Oferece mais que o seu União Brasil que te ofereceu uma banana. Uma banana! Não. Candidatura à prefeitura. Não, olha só, você já, se quiser ser candidato a presidente, a prefeito pela missão já em 2028, você já conta com um pré-convite aqui para da missão, tá? Muito obrigado. E saiba que em 2028, se tudo der certo, nós vamos dispor de tempo de TV, com certeza de participação em debate, e de fundo eleitoral o suficiente para dar uma boa brincada já em 28. Ótimo. Tá? Já saiba que o convite formal está feito, inclusive, eu adoro isso, eu posso soltar uma resolução com esse convite. A gente pode fazer resolução número 04 de 2000. Está convidado o senhor Kim Patroca Kataguiri para ser candidato a prefeito pelo partido. Que Entendi. coisa. Mas será que o Diretório Nacional votaria por unanimidade? Unanimidade. Temos 2 votos aqui já, né? Temos 2 aqui. Acho que com o secretário-geral, o Dr. Couto... Tem mais 2 votos do outro lado. Do outro lado tem mais 2 votos, sim. Eu acho que... E pra cima também tem mais um. Tem. Eu acho que é possível cravar que nós conseguimos uma resolução unânime. Ótimo. Assim, eu creio que a maior parte das resoluções vão ser sempre unânimes, assim. Então, faz parte É um partido de consensos. É um partido, assim, é um partido de convicções muito fortes.